Pessoal, já não basta aquela canalice que eu mostrei ontem aqui para vocês, né? Que a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro fez contrato sem licitação com uma clínica que acabou infectando os transplantados com HIV, e eles estão culpando o Lula por isso, sendo que quem assinou o contrato sem licitação foi o governo do estado, inclusive um tal de Jorginho, que já foi do governo Bolsonaro e secretário do Rio de Janeiro, mas eles querem botar a culpa no Lula. Agora aconteceu o mesmo aqui em São Paulo. Teve uma tempestade forte aqui em São Paulo ontem, mas foi forte, mas foi breve, ela durou menos de uma hora, que causou muitos estragos. Até agora tem vários bairros aqui em São Paulo sem luz, alguns sem água também, porque afeta o fornecimento de água. E o que o nosso querido prefeito disse? A culpa é do Lula, a culpa é do PT, a culpa é do Lula. Tudo é culpa do Lula, é assim que a direita governa. É assim que a direita governa e ganha voto, né? E se mantém no poder. Se o cara faz merda, a culpa é do Lula. Se o prefeito é corrupto, a culpa é do Lula. Se a Secretaria Estadual fez um contrato merda, sem licitação nenhuma, até com corrupção, a culpa é do Lula. É assim que a direita governa no Brasil. Teve até um cara no Twitter, né, que agora é X, que ele chegou a falar assim pra mim, né, uma frase bem imbecil. Eu não sabia que o Rio de Janeiro tinha Ministério da Saúde. Eu acho que ele nunca ouviu falar de Secretaria Estadual. Eu acho que ele pensa que a saúde, quem controla tudo é o SUS lá, né, no Ministério da Saúde, Canísia Trindade. Eu acho que ele nunca ouviu falar que tem secretarias estaduais e municipais. Ele não sabe que tem funções diferentes, né? Tem funções que são do município, tem funções que são do estado e tem funções que são da presidência. Acho que o idiota não sabe. Mas enfim, esse apagão que teve aqui em São Paulo, o Nunes já culpou o PT e a esquerda, como sempre, né? O governo federal. É parecido com o que o Leite lá e o Melo lá no Rio Grande do Sul fizeram, né? Quando teve as enchentes, a culpa é do Lula. Foi o Lula que causou as enchentes. O Lula é um deus. Ele subiu nas nuvens e começou a mandar chuva para o Rio Grande do Sul. Tudo é culpa do Lula. Sendo que quem não fez as obras de prevenção lá do Rio Grande do Sul foram eles dois. O Melo e o Leite, tá? Agora, o que o Nunes alega? O Nunes alega que na última vez que teve apagão aqui em São Paulo, que não é a primeira vez, né? Agora é frequente isso, ele alega que ele foi até a ANEEL, que a ANEEL é que controla a concessão, tudo, né? Dessas operadoras de energia elétrica. E a ANEEL, ele pediu para a ANEEL falar para a Enel, que é aquela empresa que foi privatizada, poder dar um jeito nisso, né? Tomar providências, tal, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, tá? Esse é o argumento do Ricardo Nunes. Ele falou que foi no TCU, falou com o ministro de Minas e Energia, tal, não sei o que, eles não tomaram providência nenhuma. Só que acontece o seguinte, pessoal. Primeiro, a culpa é da Enel? Sim, entre aspas, né? Porque primeiro foi um fator climático adverso. Que nem eu sempre falo aqui para vocês que tem muitos negacionistas, mas a realidade bate na nossa cara. Teve uma chuva bem atípica aqui em São Paulo, teve ventos fortes, eu fechei minhas janelas aqui correndo. Aqui onde eu moro não choveu tanto, mas em outros bairros sim. Isso aí é um evento climático causado pelas mudanças climáticas. Tanto que os meteorologistas estão falando que essa chuva não foi comum. Não é que nem uma chuva torrencial que já atingiu São Paulo várias vezes. Isso aí sempre acontece, mas a de ontem foi bem atípica. Foram ventos muito fortes, muita descarga elétrica e em pouco espaço de tempo. Deu aquela tempestade e passou. Então o primeiro responsável é o clima. A ANEEL tem responsabilidade? A Enel, perdão, tem. A Enel foi privatizada, pessoal. Foi privatizada no governo Temer. Lula não tem nada a ver com isso, tá? Foi no governo Temer que ela foi privatizada. Agora, não é o Tarcísio e o Nunes que são a favor de privatizações, privatizaram a Sabesp, querem privatizar mais não sei quantas coisas por aí. Agora, quando você privatiza uma estatal, acontece isso. A pessoa que compra a estatal, a primeira coisa que eles fazem é cortar funcionários. Eles cortam funcionários porque o cara que está comprando uma estatal, ele está visando isso daqui, ó, lucro, dinheiro, é isso que ele quer. Então, ele diminui o número de funcionários, o serviço fica mais precarizado e acaba causando mais problema. Que nem, por exemplo, no Rio de Janeiro. O metrô no Rio de Janeiro foi privatizado, vira e mexe ele dá problema. Porque você tem menos funcionário para fazer reparo, manutenção, essas coisas. É o mesmo que está acontecendo com a Enel. Tanto que a Enel, para tentar resolver o problema aqui de São Paulo, eles estão pegando trabalhadores da Enel do Rio de Janeiro e de outros estados para vir para São Paulo para ajudar a resolver o problema. Por quê? Porque eles mandaram um bando de gente embora quando eles assumiram e agora eles não têm mão de obra para resolver os problemas. Então a Enel é responsável por causa da privatização, que afeta todo o serviço público. Não tem manutenção, não tem regulação, não tem coisas para evitar que aconteça o acidente, não tem nada disso. Manda metade dos funcionários embora, mas depois fica sem gente para trabalhar. Então a Enel, que foi privatizada, é a primeira responsável. Tanto que já está se falando atualmente em rever a concessão da Enel, sabe, dessa privatização, revogar essa privatização. Porque é uma estatal feita com dinheiro público, dos nossos impostos. Um governante idiota vai lá, vende a preço de banana, porque o político sempre ganha algum por trás. E no final quem se fode é o povo, que nem a gente está vendo aqui em São Paulo. Bairros inteiros, no escuro, cheio de árvore e galho para tudo que é lado. Então a Enel é a primeira responsável. Agora, qual que é a responsabilidade do Tarcísio? O Tarcísio, como prefeito, ele é responsável pela poda de árvores. Isso cabe ao município. Não é o governador do estado que faz isso, porque
vai além das funções dele. O governador não teria como cuidar da poda de árvores de cada cidade do estado de São Paulo, e muito menos do governo federal. O Lula não tem que podar as árvores do Brasil todo. São milhares de municípios no Brasil. Então cada município tem a responsabilidade de manter a manutenção das suas árvores. Porque as árvores vão crescendo no meio da cidade, é muito bom para oxigênio, vegetação, clima. Plantem mais árvores, é muito bom, nada contra. Mas só que árvores tem que ter cuidado, pessoal. Primeiro, periodicamente, tem que se cortar aqueles galhos em excesso que se aproximam de rede elétrica. Se uma árvore tem um galho, por exemplo, que está em cima de uma rede elétrica, se aquele galho cair, ela fode a energia elétrica toda. Então cabe à prefeitura, ao Ricardo Nunes, sim, aumentar a poda de árvores, tá? Por causa desse problema. Segundo, tem árvores doentes em São Paulo. Ainda mais aqui em São Paulo por causa da poluição. Aqui onde eu moro teve uma árvore que caiu uma vez. E não estava nem chovendo nem nada. Ela caiu na marginal. Ela fez um puta de um barulho. Parecia que estavam jogando fogos de artifício aqui em casa. Parecia um montão de fogos explodindo. Foi uma árvore enorme que caiu aqui na marginal. Já faz alguns anos já. Por quê? Porque a árvore, quando ela vai ficando doente, ainda mais em São Paulo que tem poluição, não é uma árvore saudável como uma árvore que está no interior, num lugar que tem o ar mais limpo. Então elas vão ficando doentes, ela vai ficando fraca e elas podem cair facilmente. Imagina então com o temporal. Caiu um montão de árvore. E na gestão do Nunes, só no ano passado, para vocês terem uma ideia, a Prefeitura de São Paulo se negou a fazer a poda de árvores, ou da árvore inteira, ao total de 13 mil pedidos da população. As pessoas ligavam lá para um 56, que é o serviço municipal, para pedir poda de árvores, a Prefeitura não mandava ninguém. Ou quando mandava, a pessoa não fazia porra nenhuma. Tem até um vídeo que o Boulos postou no canal dele, de uma senhora que está em frente a uma árvore caída. Ela chamou esse serviço da Prefeitura, os técnicos foram lá, falaram que a árvore estava boa. Ela falou, não, essa árvore está doente, ela vai cair a qualquer momento. Eu entendo de árvore. Eu fui criada no interior, essa árvore está doente. Os caras falaram, não, tá boa. Só cortaram 2 galhinhos lá da árvore e foram embora. O que aconteceu? A árvore caiu agora. Então a Prefeitura tem que levar mais a sério isso. Não é só chegar num lugar onde alguém pede uma poda ou que remova a árvore por uma questão de segurança, chega lá e não fazer nada. Tem que levar um biólogo, um técnico que entenda disso, sabe, de botânica. Eu acho que não é nem biólogo, né, perdão, eu acho que é botânico, né, no caso, que é árvore. Tem que levar um técnico lá e avaliar. Realmente essa árvore pode cair quando chover. Vamos cortar ela fora e a gente planta uma mudinha nova no lugar, não tem problema. Ninguém é a favor de se cortar árvores, tá, pessoal? Mas quando a árvore está doente e oferece um risco para a população, ela tem que ser cortada, sim. Nem que se plante uma mudinha nova, depois cresce de novo outra árvore. Porque senão acontece isso. A cidade de São Paulo virou um caos com árvore caída para tudo que é lado. E aí o Nunes fala que a culpa é do PT, é do governo. Não, Nunes. Não é o Lula, nem a ANEEL, nem esses órgãos que você foi, como o TCU, Ministério de Minas e Energia, não são eles que fazem a poda de árvore, é a Prefeitura. Se a Prefeitura tivesse feito a poda das árvores direitinho, como 13 mil pessoas tiveram pedido negado, por mais que tivesse dado aquela chuva de ontem, não ia ter galho para cair na rede elétrica. Talvez não tivesse tido nem apagão em São Paulo. Porque não ia ter galhos e árvores para cair sobre a rede elétrica, para derrubar a rede elétrica, inclusive causando até risco à população. Teve até um cachorrinho que morreu, que sem querer ele encostou num cabo de alta tensão que caiu de uma dessas quedas de fio. O cachorrinho morreu eletrocutado, ele ficou grudado no fio até eles cortaram a energia toda. E a população também corre risco. Imagina se uma criança, até um adulto mesmo, imagina se você está tentando ir para casa, de repente apaga tudo e cai um fio de alta tensão em cima de você. Você morre na hora. Então é altamente perigoso isso. E isso aí não é culpa do Lula nem do governo, é culpa do prefeito. Inclusive eu acho até engraçado, né, que o prefeito fica culpando o governo federal. Só que a Enel, ela não fornece energia só para São Paulo. Ela fornece para São Paulo, Rio, Ceará. Só aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana, ela fornece energia para 24 municípios diferentes. Então por que só São Paulo é atingido? Por que o Rio de Janeiro não teve o mesmo problema? Sendo que São Paulo já não é a primeira vez, já está virando recorrente isso aqui em São Paulo. Porque aqui a culpa é do prefeito que não faz esse serviço básico, de podar árvores e tal. Questão de segurança, de cortar os galhos que podem cair em fios. E a população pede, a população liga um 56, o prefeito que não vai. Então não é culpa só da Enel, apesar da Enel ter sido privatizada e agora não tem mão de obra para resolver o problema. Mas a culpa também é da prefeitura. Se a prefeitura tivesse feito essas podas bonitinhas, não ia ter galho para cair na rede elétrica. Talvez hoje não tivesse nem sequer apagão, tá? E eu acho também bem canalice, sabe, que o Nunes é dessa turma da direita, que eles adoram privatizar. Foi o Nunes que ajudou o Tarcísio a privatizar a Sabesp. Eles vivem falando em privatizar, como se fosse uma coisa boa, né? Ele pega o dinheiro dos impostos das pessoas, faz uma puta estatal que funciona, tá indo bem, tá dando lucro. Ah, vamos privatizar para melhorar. Melhorar o quê? A Sabesp estava ótima, limpou até o Rio Pinheiros aqui na época que o Dória era governador. A Sabesp era uma das melhores estatais do mundo, para quem não sabe. Ah, vamos lá privatizar, tá lá o Tarcísio batendo lá o martelo que nem um retardado, o Nunes lá aplaudindo e apoiando. Privatizaram. Daqui a pouco a Sabesp vai começar que nem a Enel. Daqui a pouco vai começar a dar problema, falta d'água, vazamento. Porque eles mandam funcionários embora, né, quando privatiza.
Aí quem é que vai fazer a manutenção, o reparo, tudo isso? Aí eles apoiam a privatização. Aí depois que dá problema, a culpa é do Lula. A culpa é do PT. Toda a culpa é do Lula. Sabe, se o prefeito tropeçar numa pedra e cair aqui em São Paulo, ele vai falar que a culpa é do Lula. Olha, se o Lula não tivesse sido eleito presidente, essa pedra não estaria aqui. Fala sério, né, gente? Então, para finalizar o vídeo, pessoal, é por isso que eu ainda aposto no Boulos, entendeu? Como prefeito. Inclusive esse apagão aí, deu um apagão também no Nunes, né? Como candidato. Porque agora, na prática, as pessoas estão vendo o que é você morar numa cidade que não tem um prefeito competente. Agora as pessoas estão vendo, mesmo quem votou nele. A galerinha ali da Zona Sul, que foi onde ele teve mais voto, né? Campo Limpo, aqueles bairros vizinhos ali. Agora vocês estão vendo, pessoal, estão até agora sem energia. A previsão da Enel é que amanhã seja restabelecida a energia, amanhã ainda, sendo que muitas vezes eles não cumprem o prazo. Tá vendo? Não é bom votar no Nunes? Agora vocês vejam como é que é ter um prefeito incompetente na cidade. É um prefeito que poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse feito o trabalho dele, que é ser prefeito. Manda podar as árvores, aumenta a equipe, manda remover árvores doentes que podem cair e causar acidentes, teria evitado tudo isso. Agora vocês vejam. Inclusive isso aí vai prejudicar a campanha do Nunes. Os outros candidatos principais da Prefeitura de São Paulo também declararam apoio ao Boulos, como a Tabata e o Datena. E até o Marçal, né, indiretamente, liberou para votar no Boulos, tá vendo? Façam M, idiotas, façam M. Ó. Marçal falou para votar no Boulos. Então o Boulos ainda tem muita chance por causa disso, tá? Eu espero que São Paulo dê uma guinada aí nessa reta final aí das eleições, porque sinceramente é difícil você viver numa cidade que agora você tem um problema recorrente. E o pior é que não é só falta de luz, né? Tá faltando água em vários bairros aqui também em São Paulo. Até que onde eu moro a água tá bem fraquinha, e eu acredito que é por causa disso. Porque quando você não tem energia elétrica, você não tem como ligar aquelas bombas que enviam água de um bairro para o outro, de uma distribuidora para outra. Tem uma unidade aqui da Sabesp que manda para outra região, que manda para outra. Sem energia elétrica as bombas não funcionam. Então começa a faltar água também. Estão vendo? Então eu espero que nessas eleições dê o Boulos mesmo, que seja 50. Quem sabe pelo menos ele faça um governo diferente. E se não fizer também, eu vou descer a porrada aqui, como eu faço com todo mundo, até com o Lula que eu apoiei, tá bom? Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Se inscreva no canal, ative o bendito sininho, tá? Que hoje em dia o YouTube tá meio bugado. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.